Olá! Nós vamos conversar hoje sobre 3 tipos de medo que impedem a sua vida de crescer, que paralisam você. O primeiro medo, que estatisticamente é o maior medo de todos, é o medo da morte, medo de morrer, o medo do desconhecido, o medo de não saber para onde ir. O segundo medo é o medo do que as pessoas vão pensar de você. É o medo de falar em público, o que as pessoas acham a seu respeito. E o terceiro medo é o medo do novo, o medo de caminhar por um lugar novo, que é desconhecido, mas é algo que queima no teu coração e você tem medo de fazer porque você tem medo de não dar certo. Então vamos lá. O primeiro medo, o medo da morte. Se eu pegar esse lápis, ele é pequeno, ele é fininho, mas a sombra dele reflete um tamanho muito maior do que ele é. Então o medo, ele é um fantasma, né? Algo que nos apavora, mas na verdade é como uma sombra, refletindo algo maior do que ele é. O segundo medo, que é a respeito, o medo da opinião das outras pessoas, é algo meio que intrínseco, né? Que nós crescemos com essa ideia de que nós precisamos estar sempre dentro de um contexto e agir de forma que tenha aprovação das outras pessoas. E isso é algo muito ruim, porque isso impede com que muitas pessoas tenham medo, por exemplo, de falar em público, né? Elas poderiam avançar muito na sua vida, poderiam crescer muito e oferecer, enriquecer muitas coisas através do falar em público, mas ela tem muito medo, tem pavor, quem sabe você seja assim, de falar em público, de falar uma palavra errada, de esquecer, de dar branco, de falar alguma coisa que os outros não irão aceitar, não será bem interpretado. Quando a gente para e pensa nessa questão de trazer o que os outros pensam, né? Importar o que os outros pensam para dentro de nós, isso é algo muito negativo, isso paralisa muito a nossa vida. O importar vamos pensar um pouquinho sobre essa palavra. A mesma coisa de você importar algo de um país para o nosso país, de um outro país para cá. Então você trouxe de lá para cá. Quando nós importamos tanto assim com aquilo que os outros vão pensar de nós ou com o julgamento das outras pessoas, nós deixamos com que essas pessoas modelem e formem a nossa vida, formem até a nossa opinião, porque muitas vezes nós não falamos a nossa opinião, não colocamos aquilo que nós achamos ou queremos ou acreditamos, porque as outras pessoas não acreditam e elas vão tentar entrar em conflito com você. Então, para evitar esse conflito, você acaba não falando. Então, não deixa que aquilo que a pessoa pensa a teu respeito, ou o julgamento dela, ou a fala dela sobre você, seja importado para dentro de você. Se ela te julgar e você tiver feito realmente aquilo que ela falou, é verdade? Tudo bem, é verdade. Mas se não for verdade, deixa esse comentário com ela mesma. Deixa, porque não compensa você carregar para dentro de si, né, importar algo que os outros estejam falando, que os outros estejam julgando. Então, o medo do que os outros pensam é uma maneira de paralisar uma pessoa e pode estar paralisando a sua vida. O terceiro medo é o medo do novo. Todos nós temos algo que queima lá dentro, que a gente quer fazer. Às vezes estamos dentro de uma empresa, né? Quem sabe você esteja dentro de uma empresa já há algum tempo, mas você não está feliz. Chega no domingo, só de pensar na segunda-feira é um inferno para você, é terrível, porque você não sente que está sendo valorizado, você não consegue sair daquele lugar que você já está há anos. Mas existe o medo, né? Embora tenha um grande sonho de construir algo próprio, ou uma outra carreira, ou mudar de profissão, o medo do novo acaba nos boicotando, porque o nosso cérebro, ele é bem assim.
Se você começa a sonhar com algo novo, ele vem e te joga um balde de água fria, porque para você caminhar por um novo caminho, abrir um novo espaço, você vai ter que expor muita energia tua, vai gastar muita energia para conseguir realizar essa coisa nova. É muito mais tranquilo para o nosso cérebro, né? Ele vai ter que pensar muito menos se você mantiver o mesmo lugar onde você já está. E também muitos pensamentos enganosos, né? E errados e ruins, o nosso próprio cérebro lança contra nós mesmos. Tipo, não vai dar certo, acho que isso não é para mim, eu não tenho idade para isso, é melhor eu ficar aqui mesmo. Por que eu vou sair de uma coisa que já é garantida e me arriscar? Mas se você tem algo dentro do teu coração, se você tem aquele desejo de construir algo novo, um novo emprego, ou sair daquele namoro que está vendo que não vai dar certo, daquele relacionamento de namoro que está te aprisionando, não tá sendo legal, ou mudar de cidade, mudar de casa, construir algo novo, não deixe que o teu próprio cérebro boicote você mesmo, lançando pensamentos negativos que não vai dar certo. Pense sempre numa grande verdade, você nasceu para brilhar, você nasceu para ser feliz, você nasceu para crescer, você nasceu para produzir, não nasceu para ficar sempre estagnado no mesmo lugar, parado. Existe vida em movimento em você, tudo se move, o sol se move, tudo se move ao nosso redor, as coisas paradas morrem. Então não morra, não deixa que o medo te paralise, te enfraqueça e te deixe de uma maneira que você não consiga avançar. Eu quero falar uma coisa para vocês. Há situações na nossa vida que a gente passa por questão de querer avançar e ter sonhos grandes e tentar todo um caminho novo, né? Existem situações que são contrárias, que vêm para atrapalhar, mas a gente consegue superar. Então tem uma parábola que eu ouvi e eu achei muito interessante a respeito do rei e do servo. Então o rei sempre ia caçar e o seu servo ia junto. E um belo dia lá, não foi tão belo assim, né? Um animal veio sobre ele e acabou arrancando um dedo, né? Mesmo o servo estando lá e lutando bravamente, ele não conseguiu impedir que o dedo fosse arrancado do rei. E o rei ficou muito insatisfeito com o servo, muito chateado mesmo, mandou prender esse servo. E o servo era uma pessoa assim, bem do bem, sabe? Ele falou assim: tudo bem, esse tempo que eu vou ficar aí preso, eu vou aproveitar para olhar para dentro da minha vida, para ler, para aprender. Eu vou permanecer esse tempo aqui. E passou um tempo, ele lá na prisão, e o rei foi caçar de novo. Só que dessa vez ele foi sozinho e ele não caçou, ele foi caçado, porque uma tribo indígena acabou pegando aquele rei, amarrando para fazer uma oferta para os seus deuses. E aquele rei se viu numa situação muito complicada, se viu numa situação de morte. Ele começou a falar: meu Deus, né? E agora vão me matar. Mas a questão é que no momento de fazer aquela oferenda, perceberam que ele não tinha um dedo. Então desamarraram aquele rei, soltaram aquele rei e ele foi correndo embora. Porque eles não poderiam fazer uma oferta, um sacrifício de alguém que tivesse faltando um pedaço, de alguém que tivesse alguma imperfeição. E aí aquele rei ficou tão grato ao servo, né, que resolveu soltá-lo. E ele foi, soltou o servo, e o servo veio: ai, graças a Deus, meu rei, vou continuar te servindo. E aí o rei falou: nossa, foi maravilhoso a experiência que eu tive, eu fui livre, foi por conta de você não ter conseguido salvar o meu dedo, e eu devo isso a você. Aí ele ficou pensando, e falou assim: poxa, se você é uma pessoa tão boa, tão bacana, tão do bem, tão agradecida, por que eu tive a atitude de colocar você numa prisão? Por que isso foi permitido na sua vida? Aí o servo pegou e falou assim: meu rei, é simples, eu tenho esclarecimento disso. Se eu tivesse solto, eu iria com o senhor até o local lá de caça, e quem iria ser sacrificado seria eu, porque eu tenho todas as partes perfeitamente, não me falta nenhuma unha. Então, moral da história: a gente passa por situações enquanto a gente quer
caminhar abrir um caminho novo, né? Muita gente tem medo do novo, mas nós temos que ter a consciência que a gente vai enfrentar situações difíceis e não vai muitas vezes entender, né? Mas depois a gente acaba entendendo, é um processo de crescimento, é um processo de amadurecimento para que a gente consiga ter estrutura de lidar com algo novo e algo grande. Então eu quero deixar para você o seguinte: você nasceu para desenvolver algo muito maior do que você pode imaginar. Não fique estagnado, não fique parado. Se existem coisas que te aprisionam, toma esse conhecimento, tome atitude, tenha ação, saia desse lugar que te aprisione e vá rumo àquilo que queima no teu coração. Saiba que uma criança, quando ela está engatinhando, até ela aprender a andar, pelo menos 2.000 vezes ela cai e se levanta. E se você olhar ao redor, todos os adultos, salvo alguém que tem alguma doença, algum problema, não anda, mas todos os adultos, nós andamos, nós corremos, nós saltamos, nós fazemos muitas coisas com as pernas, não é? Com o equilíbrio, esse movimento. Então uma criança que ela vai cair pelo menos 2.000 vezes e vai se levantar, é porque dentro de nós não está o cair e ficar caído, não está o ficar paralisado. Nós nascemos para desenvolver, para crescer, para alcançar lugares novos, mais altos, para influenciar de maneira positiva as pessoas, para chegar em lugares que vão trazer mudanças. Você nasceu para isso. Então, o nosso bate-papo hoje é sobre isso, né? Vai adiante, não fique paralisado, não deixe o medo de maneira alguma paralisar você, tá bom? Se isso foi importante, se você gostou da nossa conversa, você compartilha, curte, comenta, inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para que você sempre receba notificações. Um grande beijo, gente, e até o nosso próximo vídeo.